Era uma vez um brinquedo, um simples brinquedo de plástico que chegou às prateleiras em 1981. E, no entanto, esse brinquedo escondia um universo tão vasto, tão sombrio, tão épico, que décadas depois, milhões de pessoas em todo o mundo ainda sentem algo no peito quando ouvem essas 4 palavras: eu tenho a força! Mas o que a maioria não sabe é que o mundo que conheceram nos desenhos animados não era o mundo original. O mundo original era muito mais sombrio, muito mais perigoso e muito mais interessante. Hoje vamos explorar toda a mitologia de He-Man e os Mestres do Universo. Desde os primeiros esboços de um designer que sonhou com um guerreiro pré-histórico, até o destino trágico de uma linha de brinquedos que morreu antes de revelar todos os seus segredos. Era o ano de 1981. A Mattel, uma das maiores empresas de brinquedos do mundo, estava com problemas. Não porque estivesse falindo, mas porque a concorrência estava ganhando. A Hasbro tinha suas figuras de ação, a Kenner dominava com Star Wars, e a Mattel precisava de algo novo, algo que ninguém tivesse visto antes. Foi então que um designer chamado Mark Taylor abriu seus cadernos de infância. Lá dentro, desenhado com a mão desajeitada, mas apaixonada de uma criança, vivia um herói, um guerreiro primitivo, um bárbaro musculoso, que lutava em um mundo selvagem e sem nome. Taylor o chamava de Torak, e quando a Mattel viu esses desenhos, algo fez sentido. Outro designer, Roger Sweet, pegou o conceito de Taylor e o aprimorou. Ele deu contexto, deu um nome, imaginou um bárbaro que existia em um mundo onde a fantasia medieval e a alta tecnologia coexistiam sem explicação. Espadas ao lado de lasers, castelos ao lado de naves espaciais, e deu a ele um nome simples, marcante e impossível de esquecer: He-Man. A linha de brinquedos chegou às lojas, e o que aconteceu em seguida deixou toda a indústria sem palavras. He-Man não apenas vendeu bem. He-Man simplesmente superou em vendas a Barbie, a boneca mais bem-sucedida da história da Mattel, superada por um bárbaro de plástico com espada. Mas aqui está o que muito pouca gente lembra hoje. Antes de existir o desenho animado, antes de He-Man ser um príncipe disfarçado com um tigre covarde como mascote, a arte nas caixas dos brinquedos contava uma história completamente diferente. Artistas como Rudy Obreiro e Earl Norton pintavam as cenas de batalha nessas caixas, e o que eles pintavam não tinha nada de infantil. Skeletor não era o vilão cômico e desajeitado que todos conheceram depois. Ele era um monstro, um ser de pesadelo, um demônio interdimensional que irradiava puro terror. Eternia não era um lugar de aventuras coloridas. Era um mundo brutal, ameaçador, um lugar onde a violência tinha consequências reais e os heróis podiam morrer. Esse era o mundo original, um mundo que desapareceu quando chegou o desenho animado. Foi a série animada da Filmation que mudou tudo, e não necessariamente para pior. O desenho animado criou algo que os brinquedos sozinhos não podiam: uma história, uma identidade, um universo que as crianças pudessem habitar com a imaginação. Mas para isso, eles tiveram que tomar decisões. A primeira e mais importante: He-Man não seria mais um bárbaro errante sem passado. He-Man seria o príncipe Adam. Adam é o filho do rei Randor, governante de Eternia. Um homem justo, mas preocupado com um filho que parece não ter ambição nem coragem. Um jovem príncipe que passa seus dias evitando esforço e buscando diversão. Mas a mãe de Adam esconde um segredo que nenhum habitante de Eternia conhece. A rainha Marlena não nasceu em Eternia. Marlena era uma astronauta da Terra, uma exploradora do espaço que, em uma missão que deu terrivelmente errado, acabou caindo em um planeta desconhecido chamado Eternia. Lá, ela conheceu o rei Randor. Lá, construiu sua vida. Lá, teve Adam. E lá, ela guardou para sempre o segredo de sua origem. Mas o destino de Adam não era ser um príncipe comum, guiado pela misteriosa feiticeira. Guardiando o castelo de Grayskull, o jovem príncipe recebe algo que mudará sua vida para sempre: a Espada do Poder. Uma espada que não é apenas uma arma, é uma chave, um vínculo com uma fonte de energia tão antiga que até mesmo os mais sábios de Eternia mal compreendem sua magnitude. E quando Adam ergue essa espada para o céu e pronuncia as palavras que ficaram gravadas na memória de gerações inteiras: pelo poder de Grayskull, eu tenho o poder. O príncipe fraco e covarde desaparece, e em seu lugar surge He-Man, a pessoa mais poderosa do universo.
Até mesmo Kringer, o tigre de estimação de Adam, tão medroso que tremia diante da própria sombra, se transforma. Envolto pela mesma energia de Grayskull, ele se transforma em Battle Cat, um felino blindado e feroz que não conhece o medo. Ninguém em Eternia sabe a verdade, nem o Rei Handor, nem os guardas do palácio. Adam carrega esse segredo sozinho, e essa solidão tem um peso que poucos heróis na história da ficção tiveram que suportar. Se Eternia tem um coração, esse coração é o castelo de Grayskull. Não porque seja o lugar mais bonito do planeta, mas porque é o lugar mais poderoso. O castelo existe desde tempos tão remotos que poucos conhecem sua história completa, e os que a conhecem falam dela em voz baixa. Dizem que quem dominar o castelo de Grayskull dominará o universo inteiro, não só Eternia, não só um reino, mas o universo. Isso faz dele o alvo mais desejado e mais temido de toda a história deste mundo. Um objeto de poder tão absoluto que tanto o bem quanto o mal vem lutando por ele há séculos, sem que nenhum tenha conseguido reivindicá-lo. Mas Grayskull nem sempre foi um castelo. Em sua origem, esse lugar era conhecido como o Salão da Sabedoria, um templo construído pelos anciãos de Eternia, seres de um poder e conhecimento que a humanidade atual mal pode imaginar. Um lugar onde eram guardados os segredos mais profundos do universo. E então chegou o rei que daria seu nome para sempre, Dvan Grayskull, um governante de uma era já esquecida. Um homem que entendeu algo que outros reis nunca compreenderam. Que algumas batalhas não se vencem com exércitos, mas sim com sacrifício. Porque Grayskull não enfrentou o mal com soldados, enfrentou o mal com a própria vida. O inimigo era Hordak, um conquistador que vinha de além das estrelas e que já havia destruído mundos inteiros antes de chegar à Eternia, um ser que não conhecia misericórdia nem derrota. Mas Dvan Grayskull o deteve, e quando o rei morreu nesse confronto, algo extraordinário aconteceu. Sua força espiritual não desapareceu, não se dispersou no vazio como a energia de qualquer mortal. Ela se concentrou, se cristalizou em um objeto, a Espada do Poder, e o Salão da Sabedoria foi renomeado para homenagear o homem que o protegeu com sua vida. O Castelo de Grayskull, um nome que por séculos ressoou em Eternia, como um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. Não existe castelo sem guardiã, e não existe guardiã sem história. O título de feiticeira não pertence a uma só mulher. É uma linhagem, uma cadeia de guardiãs que se estende através das gerações, cada uma escolhendo sua sucessora antes que chegue sua hora de partir. A feiticeira atual se chama Teela, e sua história é talvez a mais trágica de toda a Eternia. Teela. Nem sempre foi a guardiã do castelo. Houve um tempo em que ela era simplesmente uma mulher com amor, com esperança, com o desejo de construir uma vida. Mas o destino de Eternia tem pouco respeito pelos desejos pessoais. Ao ser escolhida como a nova feiticeira, Teela percebeu que o cargo tinha um preço nunca totalmente explicado. Ela teve que renunciar a tudo, ao seu nome, à sua liberdade, à sua vida fora do castelo. E o mais doloroso de tudo, a sua filha. Tina tinha tido um bebê, uma menina recém-nascida, e as leis que regem o papel da feiticeira são absolutas. Não pode haver laços pessoais, não pode haver amor que distraia a atenção de quem guarda o maior segredo do universo. Então ela pegou sua filha e a deixou. Deixou-a nos braços de Duncan, o homem conhecido como Mentor, o mestre de armas do Palácio Real. Um homem honrado, leal, capaz de dar àquela menina algo que sua verdadeira mãe nunca poderia. Uma vida normal. Duncan adotou a menina e lhe deu um nome. Teela. Teela cresceu sem saber que sua mãe estava viva, sem saber que morava no castelo mais famoso de Eternia, sem saber que seu destino estava escrito antes mesmo de ela aprender a andar. Porque existe uma profecia que diz que Teela, a filha abandonada da feiticeira, será algum dia a próxima guardiã do castelo de Grayskull, que a corrente continuará, que o sacrifício se repetirá. E enquanto isso, Teela vive sua vida como capitã da guarda real, protegendo o príncipe Adam, sem saber que esse mesmo príncipe guarda o maior segredo de Eternia, sem saber que sua mãe a observa de longe, sem saber o que a espera. Todo herói precisa de um vilão à sua altura, e Esqueleto não é qualquer vilão. Durante anos, a versão animada o apresentou como um antagonista atrapalhado. Um ser poderoso, mas derrotado semana após semana, sempre se frustrando, sempre falhando, sempre cercado de capangas incompetentes. Mas essa versão não faz justiça ao que Esqueleto realmente é, porque Esqueleto tem um passado que explica não só quem ele é,
Mas por que ele é tão perigoso? Seu nome verdadeiro era Keldor, e Keldor era o meio-irmão do rei Randor, filho do mesmo pai, mas de mãe diferente, e essa diferença o marcou desde o primeiro momento. Keldor nunca foi completamente aceito na corte de Eternia, nunca foi visto como um herdeiro legítimo. Sempre existiu à margem de uma família que o reconhecia, mas nunca o abraçava de verdade. Essa ferida nunca cicatrizou. E com o tempo, Keldor buscou o poder que a família lhe havia negado em outros lugares. Lugares sombrios, mestres perigosos, magia que nenhum sábio honrado ousaria tocar. O ponto de ruptura chegou em uma batalha. Keldor, já transformado em um guerreiro temível que liderava suas próprias forças, enfrentou Randor em combate direto e durante esse confronto algo deu errado. Um ataque com ácido. As versões variam. Alguns dizem que Randor desviou o ataque de Keldor e ele acabou recebendo tudo. O que ninguém discute é o resultado. O rosto de Keldor ficou destruído, a carne desapareceu, os músculos sumiram, o que restou foi puro osso, um crânio que sorria sem querer. Um rosto que já não podia expressar nada além da morte. Keldor estava morrendo. E nesse momento de desespero absoluto, ele recorreu à única pessoa que podia salvá-lo. Hordak, um ser sobre o qual falaremos depois. O que importa agora é que Hordak tinha o poder de manter Keldor vivo. E ele fez isso, mas a magia negra que Hordak usou não apenas salvou o corpo de Keldor, ela o transformou. Keldor deixou de existir, e Esqueleto nasceu. Governante da Montanha da Serpente, senhor das forças do mal, cercado de capangas que o temem mais do que o servem, Beastman, o guerreiro selvagem que controla as feras de Eternia com sua vontade, Trapjaw, o mercenário com mandíbula mecânica, capaz de morder aço como se fosse papel, Evil Lyn, a feiticeira mais poderosa do lado do mal, uma mulher tão inteligente e ambiciosa que em qualquer outro contexto poderia ter sido a vilã principal de sua própria história. E acima de todos eles, Esqueleto, o homem que deveria ter sido rei, que deveria ter governado Eternia por direito de sangue, que em vez disso acabou se tornando um monstro que nunca esqueceu o que perdeu e que nunca vai deixar de tentar recuperá-lo. Esqueleto é o vilão que todos conhecem, mas Hordak é o vilão que criou Esqueleto, e isso o torna muito mais assustador. Hordak não é um produto de Eternia, ele não nasceu neste planeta, não surgiu de suas guerras, nem de suas ambições locais. Hordak vem de fora, ele é o líder da Horda do Terror, um império que se estende por múltiplos planetas, conquistador que há séculos domina mundos usando tecnologia avançada e magia negra, invencível para exércitos convencionais. E em algum momento dessa história de conquistas, Hordak chegou a Eternia e tomou o Esqueleto como aprendiz. Isso diz algo sobre ambos os personagens. Diz que Hordak viu em Keldor algo útil, algo que ele podia moldar à sua imagem. E diz que Keldor estava tão faminto por poder que aceitou aprender com um ser que vinha das estrelas com exércitos à sua disposição. Mas a relação entre mestre e aprendiz terminou, não em bons termos. Hordak foi derrotado por fim em Eternia, banido, trancado em uma dimensão da qual não podia escapar por seus próprios meios. Mas antes de ir embora, ele fez algo que mudaria o destino de Eternia para sempre. Ele levou um bebê, uma bebê para ser exato. A filha recém-nascida do rei Randor e da rainha Marlena, a irmã gêmea de Adam. O nome dela era Adora, e Hordak a levou com ele para o planeta Eteria, onde a criou. Ele a treinou e a transformou em uma de suas melhores comandantes. Adora cresceu sem saber a verdade sobre suas origens, sem saber que tinha um irmão, sem saber que sua família a procurou durante anos, sem conseguir encontrá-la. E quando finalmente a verdade veio à tona, quando Adora descobriu quem ela realmente era, ela se tornou She-Ra, a princesa do poder, a heroína de Eteria, a irmã de He-Man e uma das forças mais poderosas que o universo dos mestres já produziu. Mas essa é uma história que merece seu próprio espaço. O que importa agora é entender Hordak, o homem que roubou uma princesa, que construiu um império, que treinou o vilão mais famoso de Eternia e que ainda está lá fora, esperando. Esqueleto e Hordak não são os únicos que querem Eternia. Há uma terceira facção, mais antiga do que qualquer um dos dois. Mais antiga, na verdade, do que quase qualquer coisa que exista neste planeta. Eles se chamam Homens-Cobra e são exatamente o que o nome sugere. Por fora, eles podem parecer humanos, podem se misturar com a população, podem andar entre os habitantes de Eternia sem que ninguém desconfie de nada.
mas por dentro são répteis, seres que podem se transformar, que podem hipnotizar com um único olhar, que carregam em seus corpos a frieza de milhões de anos de evolução predadora. Seu líder é Rei Hiss, um ser tão antigo que existia quando Eternia era um mundo completamente diferente. Quando os homens cobra não se escondiam, quando governavam abertamente, e os seres humanos eram a espécie que vivia nas sombras. Mas esse tempo acabou, as forças do bem, em uma guerra que foi travada há tanto tempo que quase ninguém se lembra, conseguiram o que parecia impossível. Banir os homens cobra de Eternia, não matá-los. Isso se mostrou impossível. Bani-los, trancá-los em uma dimensão paralela, uma prisão sem paredes físicas, da qual não podiam escapar por seus próprios meios. E lá, eles permaneceram por séculos, até que alguém os libertou. Esse alguém foi Esqueleto, uma decisão tática. Se Esqueleto precisava de aliados para enfrentar He-Man e tomar Grayskull, que aliados melhores do que um exército de conquista pré-histórico com sede de vingança acumulada durante séculos? Obrigado! A aliança parecia perfeita no papel, mas na prática foi tudo menos isso. Porque Rei Hiss não servia a Esqueleto. Rei Hiss não servia a ninguém. Rei Hiss queria recuperar o que os homens cobra haviam perdido. E isso significava toda a Eternia. Não uma parte, não o castelo, tudo. Assim, Eternia se tornou um campo de batalha de 3 frentes. He-Man e as forças do bem defendendo Grayskull, Esqueleto atacando da Montanha da Serpente e a horda de Hordak ameaçando a partir de Eteria. E os homens cobra surgiam das sombras, com planos que não combinavam com os de ninguém. Um mundo à beira do colapso permanente, um planeta que só sobrevivia porque seu herói era a pessoa mais poderosa do universo. Agora chegamos ao capítulo que poucos conhecem, o capítulo que deveria ter sido o clímax de todo o universo de He-Man. O arco narrativo mais ambicioso que a Mattel já planejou e que nunca chegou a ser concluído. As 3 torres de Eternia, em algum ponto da história do planeta, muito antes dos eventos que narramos, 3 torres foram construídas em pontos estratégicos do mundo. 3 estruturas colossais, cada uma com um propósito diferente e complementar. A primeira torre era a do bem. O castelo de Grayskull, em si, era de certo modo essa torre, o ponto de apoio de todas as forças que protegiam Eternia. A segunda era a Torre do Mal, a Montanha da Serpente, sede do poder dos vilões, equilibrando as forças sombrias do planeta, e a terceira era a Torre Central. A Torre do Equilíbrio, o ponto onde o bem e o mal se encontravam e se neutralizavam mutuamente. Mas a Torre Central guardava algo mais, um mecanismo que desafiava as leis do tempo. Dessa torre, era possível viajar ao passado de Eternia, não ao passado recente, mas ao passado profundo. O passado pré-histórico, onde dinossauros gigantes caminhavam por continentes que já não existem, onde gigantes primitivos construíam civilizações que a história esqueceu. Esse lugar era Preternia, e em Preternia vivia Hero, o ancestral de He-Man, o guerreiro original que portou o poder de Grayskull antes mesmo de existir a Espada do Poder. O mago que em tempos remotos foi o guardião de um mundo que ainda estava aprendendo o que era o mal. O plano era levar He-Man de volta à Preternia, unir o herói do presente com seu ancestral do passado, fechar o círculo de uma mitologia que havia começado antes que qualquer habitante vivo de Eternia pudesse se lembrar. Era a maior história que essa franquia já havia tentado contar. E então, em 1987, a Mattel cancelou a linha de brinquedos. As vendas tinham caído, a concorrência era feroz, as crianças estavam olhando para outras franquias. E as decisões de negócios que regem o mundo dos brinquedos não têm compaixão por histórias inacabadas. Erro nunca chegou às lojas em grande escala. Preternia nunca foi explorada no desenho principal, as 3 torres ficaram apenas em projetos e protótipos, e o universo mais ambicioso que a indústria de brinquedos havia construído até então foi encerrado antes de revelar seu capítulo final. Mas aqui está a verdade sobre as histórias que importam. Elas não morrem. O castelo de Grayskull continua de pé na imaginação de milhões de pessoas que cresceram erguendo espadas de plástico para o céu do seu quarto. Skeletor continua sendo um dos grandes vilões da cultura popular. Não pelo que fez nos desenhos animados, mas pelo que representa, o ressentimento que se transforma em monstro, a ambição que destrói tudo o que toca, e He-Man continua sendo esse símbolo que vai além do músculo e da espada, o segredo que ninguém pode conhecer, o peso de ser algo que o mundo precisa, mas que não pode ver. A mitologia de Eternia não é apenas a história de um brinquedo.
É a história de como os humanos usam a fantasia para falar sobre coisas reais. Do sacrifício, da identidade, da solidão do poder, do peso dos segredos que carregamos para proteger as pessoas que amamos. Hoje, décadas depois de tudo ter começado com os esboços de um garoto chamado Mark Taylor, Eternia continua viva. Nos quadrinhos, nas séries da Netflix, nas figuras de coleção, que adultos do mundo todo continuam procurando com a mesma emoção que sentiam quando eram crianças, em conversas como esta, pelo poder de Grayskull. Eu já tenho o poder.